Segundo o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, condutores que já passaram dos 60 anos têm respostas 40% mais lentas ao volante do que motoristas com até 50 anos de idade, o que pode aumentar os riscos de acidentes de trânsito. Para explicar como saber até que idade os idosos podem continuar dirigindo, eu recebo aqui na nossa casa a geriatra doutora Marta Malui. Seja bem-vinda, doutora! Oi, Viviane, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Por favor. Obrigada. Eu fiquei pensando muito nisso, Marta. Falei assim, gente, primeiro que quando a gente fala 60, mais fala idosos, não. É jovem, vai. São né? jovens. São jovens ainda. Jovens. São. Mas a gente fica pensando exatamente isso, né? Quando a gente vai precisar parar de fazer algumas atividades, na hora de pensar sobre isso, deve doer um pouquinho. Dá um baque. Dá um baque, Dá não um dá? baque. Ainda mais pra dirigir, né? É uma coisa meio que independência. Sim. A gente espera tantos 18 para Exatamente. falar que você é independente, para conseguir Aprender a dirigir. Exatamente. Que acho que essa coisa do contrário deve doer um pouquinho. Dói. Né? Dói. E dirigir é uma função muito importante, né? Claro, é um meio de transporte, óbvio. Mas ele garante muita independência para aquele indivíduo, né? E isso melhora a autoestima, melhora a sociabilidade, né? Então, dirigir é muito importante. É um ato complexo, né? Falando ali das nossas funções orgânicas. E realmente a gente tem que se preparar, porque pode ser que um dia nós não estaremos mais aptos para dirigir. Na lei, existe alguma coisa que fale sobre isso? Não tem uma idade limite que me imponha a parar de dirigir. Isso ainda não existe, né? Para condutores mais idosos, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, ela é mais frequente. A cada 3 anos, para indivíduos bem mais idosos, né? Mas não tem uma idade fixa para parar de dirigir. Mas vou te contar, já vi muita gente que já não tem mais essa habilidade, ou não está mais apto e mesmo assim dirigindo, né? Continua. Isso é um problema constante, viu? No dia a dia do consultório. Bom, o médico, né, o geriatra, quando ele vai avaliar o idoso, enfim, de todas as avaliações, aquelas perguntas meio diferentes, você cai muito, enfim, né, a gente procura saber qual que é o grau de independência daquele idoso. E geralmente a gente busca saber se o idoso dirige, como ele dirige, né, porque, como a gente, né, tá comentando sobre isso, em algum momento pode ser necessário parar. E quando é que a gente vai parar? Quando a direção se torna insegura, independente da idade. Entendi. 65 anos ou 85 anos, se a direção é insegura, aí a gente precisa parar de dirigir. Isso pode acontecer com uma pessoa de 50 também. Pode, com certeza. Né? Que tem, sei lá, tá com algum outro problema até emocional, que às vezes pode influenciar. Sim. Existem essas coisas, algumas doenças, por exemplo, que a gente tem que ficar mais atento? Existem. Então, assim, pra gente dirigir, é uma organização de várias funções do nosso corpo em equilíbrio que propõe, né, uma direção segura. Então, por exemplo, a gente precisa, né? O idoso geralmente envelhece com algumas doenças, né? Então, a gente precisa que essas doenças estejam controladas. Então, por exemplo, um idoso diabético que usa insulina, por exemplo, né? Que é algo muito comum, ele tem que estar com esse diabetes controlado, porque ele não pode fazer uma hipoglicemia ali ao volante. Uma hipoglicemia severa ao volante, o idoso pode convulsionar, ele pode perder nível de consciência, ele pode causar um acidente gravíssimo. Com ele, com outras vítimas, né? Então, as doenças crônicas devem estar controladas. Pra gente dirigir, eu também tenho que ter a nossa parte motora, né? Preservada. Então, eu não posso ter, por exemplo, uma deformidade articular muito grave que me impeça de fazer manobras adequadas, uma dor crônica, uma dor refratária que me atrapalhe no ato de dirigir. Hoje em dia, a gente tem automóveis extremamente modernos e com vários itens de segurança, né? Então, o câmbio automático, a direção hidráulica, sensor de ré, todas as lanternas, e são itens que devem ser usados, né? Assim como o cinto de segurança, né? A lanterna correta, o câmbio ideal, enfim, isso tudo o idoso tem que usar. Além disso, né, das funções motoras adequadas, a gente tem que ter a visão, a audição, né? Nossos órgãos do sentido adaptados. Então, é muito comum o idoso envelhecer com problemas de visão. Sim. Então, se eu tenho um problema visual que reduz o meu campo visual, eu não posso dirigir. Então, por exemplo, o idoso com glaucoma, que tem aquela visão afunilada,
ele perde campo visual, ele não vê o que acontece ali nas laterais, né? Então, ele não está apto para dirigir, né? Uma retinopatia diabética descontrolada, uma catarata não tratada, né? Que torna aquela visão embaçada. Então, assim, são problemas de visão, que são doenças, né? Que precisam ser tratadas para aquele idoso ter uma visão boa e poder dirigir. E sem contar também a parte cognitiva, que é frequente da gente falar isso. Ela precisa estar em boas condições, porque dirigir envolve várias habilidades mentais. Então, envolve atenção, função executiva, habilidade de percepção visoespacial. Então, é um ato complexo. Então, se eu tenho algum transtorno em algum desses itens, ou seja, doença crônica não controlada, função motora prejudicada, órgão dos sentidos com algum déficit e função neurológica comprometida, eu não vou ter uma direção segura, né? Uma coisa importante, álcool. Existe alcoolismo na terceira idade, né? E é algo que em todas as idades interfere na direção, com certeza. E o abuso de medicações, né? Por exemplo, tem medicações idosos, que dão pacientes sono que usam. também. Exatamente, medicações que são indutores do sono, anticonvulsivantes. Então, assim, tem uma série de medicações que, claro, a pessoa necessita usar. Mas ele tem que estar com aquela doença controlada para ele poder dirigir em segurança. Senão, não tem direção. Não tem direção. Não tem direção. A gente sabe que tem algumas pessoas, né? A gente sabe quando a gente tá falhando. Sim. Todo mundo sabe, consegue identificar. O duro é o ego, né? A gente deixar o ego falar, não, acho que eu vou ter que parar, né? A gente chegar nessa conclusão sozinha. Mas tem gente que consegue chegar nessa conclusão, doutora? Tem pessoas que chegam sim a essa conclusão e assim, eles começam assim, ao invés de dirigir a longas distâncias, pegar a estrada, começam dirigindo ao redor de casa, né? E aí a gente orienta, olha, vai dirigir então no horário tranquilo, não no horário de pico. Faz trajetos curtos, em locais conhecidos, com algum acompanhante. Bom. O ideal, né? Mas tem também pessoas que não vão percebendo, né? Principalmente idosos com algum comprometimento cognitivo. Eles não percebem as próprias falhas. E aí, isso é uma queixa muito frequente do cônjuge, do cuidador, do filho, ou do filho. Enfim. Que é o que a gente costuma falar de fenômeno do copiloto. É a pessoa ao lado do motorista que tem que orientar ele. Então, fala, à direita, à esquerda, olha a lombada, freia, olha o semáforo, olha, tá atravessando um cachorro. Ai, ou seja, o condutor, ele não consegue mais, por exemplo, identificar sinais de trânsito. E na hora que a gente está dirigindo, como aquele estudo falou, né, que os idosos têm um reflexo mais lentificado. Num trajeto curto, a gente tem várias interrupções ali do nosso fluxo, né? Várias tomadas de decisão imediatas. Então, a gente precisa frear, acelerar, dar um sinal, dar passagem. Então, como eu falei, é uma função complexa porque ela envolve várias habilidades. E, às vezes, a pessoa não percebe, é a pessoa ao lado do condutor que fica falando. E isso é um sinal de alerta. Então, o idoso que precisa de alguém ao lado para conseguir chegar no local correto, em segurança, dirigir numa velocidade adequada, por exemplo. Ou então, por exemplo, o idoso começa a ficar mais nervoso, mais inseguro na hora de dirigir, sabe? Aí é um sinal de alerta para a família pensar, olha, será que dá para ele continuar dirigindo? Legal. E aí precisa ir ao médico, claro, avaliar as doenças, medicações, a parte motora, fazer uma boa avaliação pra gente saber se há ou não a possibilidade de uma direção segura. Legal. Antes da gente falar como é que a gente decide isso, se é em conjunto ou não, tem uma perguntinha, vamos colocar aqui já. Da Nilce, boa tarde. Meu pai está começando um processo de Alzheimer. Como dizer para ele que ele precisa parar de dirigir? Nilce, eu acho que essa pergunta é a principal, né? Campeã. Como é que a gente consegue falar de uma forma que a gente não vá magoar, pensando que a gente vai passar por isso, que eu comecei falando exatamente sobre isso, que é difícil. Pra pessoa que tá na hora de parar. E a gente sabe que mesmo assim, às vezes ainda a gente não consegue. Que dicas você pode dar, Exatamente. Doutora? Então, assim, esse início de Alzheimer, né, Nilce, né, e nas fases iniciais da demência, fases muito leves, geralmente o paciente não tem um insight das perdas que ele tem. Ou seja, para ele tá ótimo. E é a filha, a esposa que tá
falando na cabeça dele, né? Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, esse paciente precisa, né, provavelmente já é acompanhado por um médico, e o médico do paciente precisa abordar esse tema de direção segura. Legal. Né? Isso é importante. O médico tem que fazer essa busca ativa. Né? Se o paciente não fala, a gente vai atrás. Bom, o médico, no caso do Alzheimer, existem avaliações cognitivas, né, que a gente faz para avaliar todas as habilidades neurológicas, memória, atenção e etc. E existem alguns scores a partir do qual aquele idoso não está mais apto para dirigir, certo? Porém, a gente faz uma orientação, né? A gente orienta o paciente e a família, olha, o senhor não está mais apto para dirigir. Mas até chegar nisso, a gente precisa expor para o paciente os riscos, né? E claro, não dá só para eu falar que ele não pode mais dirigir. Porque de uma certa forma, como a gente falou, isso priva demais de independência, autonomia e bem-estar daquele indivíduo. Então, ao mesmo tempo, a gente tem que propor uma solução para ele. Então, a família precisa apoiar essa decisão daquele indivíduo de não mais dirigir, porque, às vezes, é uma pessoa que ainda faz pequenos trajetos em casa, vai numa farmácia, vai numa padaria, leva alguém em algum local próximo, né? Então, se aquela pessoa não pode mais dirigir, a gente tem que apresentar uma solução. Então, alguma outra pessoa vai ser motorista, a gente vai usar de aplicativos de transporte, enfim. O que a gente vai fazer, né? Essa família precisa sentar bem, refletir e propor para esse idoso. Para não falar para ele assim, eu não tô tirando a sua liberdade, Isso, né? Você não vai deixar, se adaptando, não vai deixar de ir na farmácia ou na Exato. padaria que você mais gosta, mas a forma vai ser outra. A forma é diferente. Né? Então, assim, a abordagem ela é muito individual. Tem pacientes que aceitam naturalmente, fala, né, que olha, vamos deixar de dirigir? O que o senhor acha? O senhor já pensou em parar de dirigir? Tem idosos, né, tem pacientes que aceitam uma boa. Em outros, isso ainda gera muito conflito. E aí, o que a gente orienta? O ideal é não dirigir. Mas se dirigir, é dirigir, como a gente comentou agorinha, locais conhecidos, em horário de pouco trânsito, em dias, né? Evitar dirigir, por exemplo, à noite, dirigir sozinho. E se o idoso tem habilidade ainda, né, para utilizar algum aplicativo de GPS, alguma coisa, que isso seja usado para que a gente saiba onde ele está, para que a gente tente ajudá-lo a não se perder no caminho. Legal. Certo? Isso é muito importante. E acho que uma boa também, de repente, é até usar, por exemplo, se são avós, né? Fala assim, olha, de repente, vai que seu netinho João tá atravessando a rua, vem alguém e acaba acontecendo algum acidente. Perfeito. Não é? Sim. Dar situações de... Isso. Pensou se fosse o senhor no volante, ou pensou se alguém faz isso com o seu netinho. Exatamente. Eu acho que, né? Não... É trazê-lo para essa decisão, né? É ajudar aquele indivíduo a conscientizar de que, nossa, realmente, agora eu não posso mais dirigir. Porque eu ponho em risco a vida Exatamente. do outro, de repente, né? Porque se eles pensarem talvez no outro, talvez seja mais fácil melhor. aceitar. Mas sempre levando a solução. Né? Por exemplo, idosos em fases iniciais da demência, então assim, eles conseguem, por exemplo, muitos vão a outras consultas, fazem pequenas compras, a gente põe lista lá de compras, eles ainda fazem corretamente, né? Mas a gente sabe que é uma condição que vai avançar e em algum momento não vai mais dirigir. Não vai mais. Então a gente tem que como que eu vou dizer driblando, assim? Driblando, né? Com jeitinho, com carinho, sabe? Pra gente conseguir fazer com que ele não dirija mais. Pra gente demorar pra que isso aconteça. Né? Como que a gente pode ajudar em casa, né? Tá. Você falou um pouquinho dessa parte motora. Sim. É importante fazer atividade física, né? Sim, então, assim, o que a gente pode fazer pra ir, de repente, postergar um pouquinho mais isso? É assim, bom, se a gente conseguir envelhecer... né, com um envelhecimento bem sucedido, a gente vai poder dirigir aos 80, 85? Vai, claro que vai, né? Então, para isso, imagina uma pirâmide, a nossa base dela são as doenças crônicas, ou seja, a gente precisa se cuidar. Quais são as doenças crônicas mais comuns? Hipertensão, diabetes, cardiopatias, as doenças osteoarticulares. Então, a gente precisa mantê-las em equilíbrio, certo? Usando medicação correta, fazendo acompanhamento médico regular. Ok. A parte de cima vem a parte motora. Então, atividade física é muito importante? Por exemplo, o indivíduo tem uma artrite reumatoide, tem um pouco de deformidade articular, mas ele tem mobilidade preservada, a dor está controlada, a artrite está controlada. Ele pode dirigir? Pode. Se possível e for viável, claro, se ele puder adaptar o carro
vamos aproveitar o que a modernidade nos traz. Então, como a gente comentou, carros mais adaptados, câmbio automático, sensores de ré, iluminação, todos os aparatos tecnológicos que aquele carro pode trazer. Isso garante segurança? Garante. Mas desde que eu tenha doenças controladas, né? Por exemplo, um carro pode ser o mais seguro possível. Se o motorista convulsionar na direção, algum acidente vai acontecer, né? Além disso, a parte visual e auditiva. Idosos, né? Ou os jovens idosos, né? Aos 60 anos ou mais, anualmente, tem que ir ao oftalmologista. A gente precisa tratar problemas visuais e a gente precisa prevenir tais problemas. Então, a consulta com o oftalmologista é anual. A partir dos 60 anos vai ser sempre, todo ano. A parte auditiva é importante, né? Não é uma das principais causas de afastamento de direção, mas sim ela é importante. Então, pacientes que tiveram alguns tipos de tumor ou têm doença auditiva por ruídos, por trabalho, enfim, precisam de uma avaliação individualizada, se for o caso, utilização de próteses, para que tenham uma boa audição e que possam dirigir, né? E em relação à parte cognitiva, que é muito importante, é aquele combo, né? Tudo que faz bem para o coração faz bem para o cérebro. Então, atividade física, boa alimentação, não fumar, não abusar do álcool. Álcool e direção não dá certo em qualquer idade, né? E a gente não pode negar o alcoolismo no idoso. Existe o abuso de álcool, isso é frequente, é comum e é uma grande causa de acidente de trânsito, né? E cuidar das pessoas que a gente ama, né, doutora? Sim. Para saber importante. falar, né? E claro, então assim, imaginando a nossa pirâmide, né? As doenças, a função motora, a parte visual e auditiva, a função neurológica preservada, a gente pode ter uma direção segura em qualquer idade. E claro, o próprio idoso, ele vai sentindo as limitações que ele tem. Então, eu conheço diversos idosos que dirigem muito bem, são jovens idosos realmente grandes idosos, e que eles mesmos optam por exemplo, não pegar estrada, evitam de dirigir à noite ou em dias de chuva. E uma coisa importante, né? Não é da minha alçada, mas o carro tem que estar num bom estado, né? Revisão, freios, toda a aparelhagem tem que estar em bom estado, porque isso também é importante para a direção segura, previne acidentes e, além do que, é obrigatório, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Tanto a nossa parte física, quanto do automóvel que a gente utiliza. Que bom. Saber falar. Eu acho que tudo nessa vida, né? Existem formas da gente falar. Sim. E isso vai acontecer com todo mundo. Então, né? A gente vai ter essa hora de parar de fazer algumas coisas. E desde já é importante a gente planejar. Como a gente sempre fala, né? Vamos planejar um bom envelhecimento. E o dia que eu não puder mais dirigir, como eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda para alguém? Eu vou utilizar de outros meios de transporte? Porque o que a gente não quer é que o indivíduo idoso, ele fique preso por não dirigir. Pelo contrário, ele não tem condições de dirigir mais, ok, mas então vamos propor alternativas para que ele mantenha a sua independência e autonomia. Com certeza que isso é importante para a saúde mental dele, né? Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Adorei esse bate-papo, muito bom, muitas boas dicas. Aproveita você em casa, segue a doutora no Instagram, @maluisaúde, tudo junto. O consultório é o 12-3125-7710. Seja bem-vinda sempre, Obrigada, Marta. Viane. Beijo.